Bom, hoje vamos revisar um assunto importante que vocês já viram em outras disciplinas, como por exemplo na farmacologia. A gente vai recordar um pouco sobre a farmacologia e a fisiologia da dor e da inflamação. É, Esse tema é bastante importante e interessante porque ele introduz aulas que nós vamos ver com uma conotação mais aplicada quando a gente fala dos analgésicos e anti-inflamatórios, né? Então, como conceito geral, nós sabemos que a dor, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, é uma experiência sensorial e emocional desagradável relacionada com lesão tecidual real ou potencial ou descritas em termos deste tipo de dano. Então, observem que pelo conceito de dor, pela Associação Internacional, nós temos que esse fenômeno se dá em face de uma perturbação tecidual, muitas vezes local ou pelo sistema nervoso central. Com isso, nós podemos também definir que a dor pode ser uma sensação subjetiva e muitas vezes o tratamento dela não deve estar limitado a eliminar a sensação dolorosa, mas sim dar alívio ao paciente que apresenta dor. De fato, em odontologia, nós vamos perceber que muitas vezes os pacientes procuram o atendimento odontológico porque tem essa queixa, né? Tem dor dentária, né? Odontalgias principalmente, dores locais em regiões específicas como palato e língua. Então, de fato, essa sintomatologia, que muitas vezes ela é extremamente subjetiva, tanto que a gente trata como, de fato, uma informação difícil de mensurar, muitas vezes, e está vinculada à sintomatologia do paciente, à queixa dele, né? Portanto, o conceito que a gente vê aqui, tanto pela Associação Internacional do Estudo da Dor, ou como também de ordem fisiológica e farmacológica, nós sabemos de fato que ela representa uma sintomatologia muito indeterminada muitas vezes e que o paciente, que o profissional muitas vezes tem dificuldade de mensurar, né? A gente vai ver mais à frente na aula que a gente pode utilizar recursos para tentar mensurar essa dor. Mas o que de fato a gente deve entender é que essa dor ela pode ser oriunda, ela vai aparecer de duas formas. Muitas vezes por uma lesão tecidual aparente, real, que muitas vezes a gente vai visualizar, ou muitas vezes de questão sensorial do sistema nervoso central, que muitas vezes a gente fica difícil de perceber e que utilizando manobras semiotécnicas a gente vai conseguir perceber, né? Então, por exemplo, as dores articulares, né, da DTM, por exemplo, elas são extremamente difíceis de perceber. Muitas vezes elas estão relacionadas à propriocepção, a alterações mais diretamente ligadas ao sistema nervoso central, sem de fato ter uma lesão tecidual aparente, visível, né? Outras não, a gente vai perceber. Por exemplo, quando a gente examina e vê cárie, por exemplo, no elemento dentário, e o paciente sente dor naquele elemento, aí fica mais perceptível a gente relacionar é, a sintomatologia de dor inerente a uma lesão tecidual local, causada por a cárie, por exemplo. Mas, de fato, perceber e fazer o ranqueamento, propor de fato que aquela dor se trata de uma urgência ou emergência, muitas vezes fica difícil, né? Porque de fato a queixa do paciente é o que vai mais pesar. E como diz aqui nesse enunciado final, que o tratamento também muitas vezes não se destina apenas limitar aquela dor especificamente, mas também investigar a causa daquela dor, que muitas vezes é o mais desafiador, né? Mas muitas vezes a gente tratando aquela dor local, a gente consegue trazer o paciente para um conforto, que acho que é isso que mais importa de imediato, e daí investigar o porquê de estar acontecendo aquela alteração, né?
Então veja que, por conceito, de fato é intrigante a gente determinar, né, de fato esse conceito de dor e muitas vezes mensurar, propor uma causa habitual e os tratamentos, né? Por isso que muitas vezes a dor está muito vinculada à queixa do doente e muitas vezes, de fato, ele só vai procurar o tratamento quando tem essa perturbação dolorosa, que a gente sabe que é uma sensação extremamente subjetiva. E com isso, teremos um tratamento e muitas vezes a estipulação de uma terapêutica seja mais desafiadora, né, por conta dessa sensação subjetiva, né. Então, por conceito também a gente tem que lembrar que dor e nocicepção são termos vinculados diretamente, lembrando que nocicepção é a percepção do estímulo nocivo pelo sistema nervoso central. Então a gente vai ter essa nocicepção, essa percepção, muitas vezes pelo córtex cerebral e por outra região mais do diencéfalo, que é o tálamo, correspondente a esse estímulo doloroso. Então a gente tem, por exemplo, duas vias nociceptivas, uma rápida e uma lenta. Geralmente a rápida, ela remete à dor aguda localizada. Muitas vezes essa dor aguda localizada, muitas vezes é percebida não apenas no tronco cerebral ou no córtex, mas sim numa região da medula, que pode fazer essa mediação mais rápida. Ou muitas vezes essa via nociceptiva pode ser lenta. É o que a gente percebe e tem como definição a dor crônica ou também indistinta, que muitas vezes os pacientes vão relatar com uma sensação de queimação. Aí muitas vezes essa dor crônica ela tem sua interpretação pelo sistema nervoso central, mais propriamente localizado no córtex cerebral ou também no diencéfalo-tálamo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, esse estímulo nocivo doloroso indo através das fibras nervosas pelo sistema nervoso periférico, interpretado pela nocicepção rápida, pela medula espinal e pela nocicepção lenta por regiões mais próprias da região do sistema nervoso central, onde a gente conhece o córtex cerebral e também a região do diencéfalo como tálamo, né? Então, geralmente, esse estímulo ele vai por uma via que a gente chama de aferente e vem como uma resposta local por uma via eferente, né? Então, a gente sabe também que esse estímulo é extremamente rápido e muitas vezes vai estar vinculado por essas duas vias diferenciadas, né, nociceptivas, para a identificação desse estímulo doloroso, que pode ser rápido e lento a depender dessas características morfológicas ditas. Em termos fisiológicos e de percepção do trauma, ou identificando a doença em si, nós podemos ter classificação da dor através dessas três formas aqui distintas. A dor que a gente chama nociceptiva ou inflamatória, que como definição é produzida pela atividade neural normal em resposta a estímulos causadores de dano tecidual, pode ser agudo ou crônico. Então a gente tem uma série de condições que podem estar vinculadas a essa dor nociceptiva ou inflamatória. Então, dor pós-traumática, isso vai acontecer bastante, por exemplo, nas intervenções cirúrgicas. Então a gente vai ter diariamente uma resposta dolorosa após um estímulo pós-cirúrgico, a gente vai ter muito isso, por conta que a gente vai fazer de fato um trauma, uma lesão tecidual local que vai promover esse tipo de dor nociceptiva ou inflamatória. Ou então a dor do tipo mista, causada por uma combinação de fatores, a gente tem aqui algumas alterações interessantes, seja ela viral, vinculada muitas vezes ao vírus herpes ou herpes zoster, que é um exemplo clássico, as enxaquecas, né, as cefaleias, e algumas lombalgias. Aí, nesse caso aqui, a gente também pode pontuar as disfunções temporomandibulares, né? Podem estar associadas a esse tipo misto. Ou muitas vezes as dores neuropáticas, né? Que é o terceiro tipo, causada por lesões ou doenças que afetam o sistema nervoso central, seja ele periférico ou central. Então, a gente tem uma série de condições aqui que podem estar vinculadas. A que a gente tem que lembrar que tem a ver
com nossa área, pode ser a neuralgia trigeminal ou do glossofaríngeo, ou também a síndrome da ardência bucal. Então a gente fala que muitas vezes essas doenças, tanto a nevralgia trigeminal como também a síndrome da ardência bucal, são perturbações neuropáticas. E aí, muitas vezes, na terapêutica, a gente tem uma dificuldade de tratamento para esse tipo de condição, porque muitas vezes ela é bastante difusa e causada, né, principalmente por perturbação e inflamação do sistema nervoso, propriamente dito, né? Seja ele pelo sistema nervoso periférico ou sistema nervoso central. Para a gente, o que vale lembrar é o sistema nervoso central, muitas vezes vinculado a alterações específicas dos nervos cranianos. Aí a gente pode lembrar do nervo trigêmeo, que vai fazer praticamente toda a inervação, a maior parte sensitiva e pequena parte motora da região da cabeça, né? Então, por isso que muitas vezes a gente tem essas perturbações de dor neuropática, de alterações neuropáticas vinculadas a essas duas doenças que vai ter um impacto muito sobre a qualidade de vida dos doentes, dos pacientes. A gente lembra a neuralgia trigeminal e também a síndrome da ardência bucal. Outra coisa que a gente também tem que lembrar que para essa nocicepção, para essa dor, seja ela crônica ou aguda, o tipo de fibra vai estar vinculado, né? De fibra nervosa vai estar vinculado a esse tipo de informação. A gente pode lembrar que as fibras C, que estão vinculadas geralmente à dor crônica, que geralmente são distintas e mal localizadas, então os pacientes muitas vezes não sabem, não determina pontualmente em que área ele refere aquela dor. Por conta que a fibra C, ela tem essa característica. Ela tem uma condução mais lenta do estímulo, geralmente as fibras são amielinizadas e os estímulos podem ser muitas vezes exacerbados por alterações térmicas, mecânicas ou químicas. Então, muitas vezes na odontologia, vocês vão ver em disciplinas como, por exemplo, endodontia, a gente pode mensurar se a gente está aguçando fibras mais lentas ou mais rápidas, né, para esse tipo de alteração. Então, a gente tem, por exemplo, as fibras C vinculadas a essa dor crônica que tem essa característica sintomatológica como indistinta ou mal localizada. Ou muitas vezes as fibras alfa A gama, né, que têm uma característica mais importante, né, que estão vinculadas à dor aguda, que geralmente são cortantes e bem localizadas. Geralmente essa dor aguda está vinculada a uma alteração específica que a gente vai ter muitas vezes intervenção imediata de urgência, que são as pulpites. Então essas fibras A, elas têm uma característica interessante, que elas têm uma velocidade mais rápida, elas são mielinizadas e muitas vezes elas podem ser investigadas através de estímulos térmicos e mecânicos. Então, muitas vezes a gente vai usar na endodontia os testes térmicos do quente e do frio para determinar muitas vezes se aquela pulpite é reversível ou irreversível. Ou muitas vezes utilizar em periodontia estímulos mecânicos, por exemplo, a percussão vertical e horizontal daquele elemento dentário para propor, né, se tem alteração apenas no ligamento periodontal, se a gente também encontra alteração no periápice dos elementos. Então vejam que ao longo do tempo vocês vão usar manobras semiotécnicas, muitas vezes para investigar que tipo de fibra está sendo envolvida naquela sintomatologia dolorosa que vocês vão encontrar e investigar. E as fibras C e as fibras A, elas vão estar relacionadas a esse sintoma específico de dor crônica e dor aguda já descritos, né? Então a gente tem aqui um esquema mostrando essas fibras. Então a gente vê que as fibras A relacionadas à dor aguda, elas têm essa característica. Vejam que elas têm um nódulo, isso faz com que o estímulo, de fato, seja mais rápido, porque ele é saltatório.
Então, esse estímulo consegue saltar por conta desses nódulos, que são os nódulos de Javier, né, encontrado nas bainhas nervosas desse tipo de fibra, ou também chamada 3, são as fibras A, que estão muitas vezes relacionadas com dor e temperatura. Enquanto que a dor lenta, relacionada às fibras C, o tipo 4, elas são, de fato, tendo essa característica mais marcante de amielinização, fazendo com que o estímulo seja mais contínuo e, consequentemente, a dor seja mais lenta, né? E estão vinculadas à dor, temperatura e vibração. Então, elas possuem essa morfologia e essas características fisiológicas. Né? Outra coisa também interessante que na mediação dessa dor, aí é que entra muitas vezes as performances das medicações que a gente utiliza para o alívio dessa dor, que são os mediadores e transmissores envolvidos na condução desse estímulo doloroso. Então a gente tem uma série de mediadores e transmissores que vão estar relacionadas com essa informação. Então, por exemplo, a gente tem a substância P, que alguns medicamentos interferem nesse tipo de condição. Desculpa, gente. Que é a substância P, que estão relacionadas mais aos neurônios. A gente tem as bradicininas, que geralmente vai estar no interstício, lá no plasma sanguíneo. A gente tem as prostaglandinas, que vão estar relacionadas mais às células, que são importantes mediadores já na cascata de sinalização da inflamação. A gente tem o óxido nítrico, relacionado, por exemplo, às células também, dos tecidos, a acetilcolina, a serotonina, a histamina e a angiotensina. Então, vários mediadores e transmissores estão envolvidos na dor. E muitas vezes, a depender da característica da dor encontrada, a gente pode prescrever analgésicos que têm influência marcante sobre esses mediadores e transmissores, né? Então, a gente tem uma série de substâncias que podem estar relacionados. Vale lembrar que na odontologia a gente tem medicamentos que têm muitas vezes interação na sua performance de analgesia quando vincula mediadores como a substância P, né, muitas vezes relacionados às neuropatias, por exemplo, né, às nevralgias trigeminais, às síndromes da ardência bucal e muitas vezes as dores associadas a pós-cirúrgico. A gente lembra aqui as prostaglandinas, né? Porque muitas vezes no ato cirúrgico vai ter lesão tecidual proposital, então com isso vai gerar uma perturbação naquela cascata de sinalização da inflamação. Então a dor vai estar presente, muitas vezes vinculado às prostaglandinas, né? Que são esses importantes mediadores que estão envolvidos na mediação e transmissão do impulso doloroso. Então, para finalizar, desculpa, para finalizar, nós vamos ter, mais uma vez, para exemplificar, que a dor aguda possui características importantes. Então, geralmente está vinculada à função de alerta, que segue lesão tecidual e geralmente desaparece quando a resolução do processo patológico. Aí nisso a gente lembra das pulpites relacionadas à nossa área de atuação, ou quando o processo patológico persiste, pode se tornar crônica. Então, muitas vezes, aquela pulpite, ela pode, muitas vezes, os pacientes utilizam medicações e pode ter o alívio, consequentemente virando, muitas vezes, para agudização do processo infeccioso, quando não é resolvido, causando muitas vezes abscesso, trazendo assim dor crônica associada, né? Então, com isso a gente sabe que a dor crônica está associada ao dano tecidual prolongado, processo patológico crônico ou injúria no sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Resulta também de mudanças complexas na via nociceptiva, incluindo mudanças na expressão de receptores, transmissores e canais iônicos. Então vejam que muitas vezes essa dor crônica ela está muito vinculada com o tempo, ou também quando o problema não é resolvido. Né? Então, por isso que o ideal é que quando os pacientes têm uma queixa dolorosa, eles possam procurar os profissionais para a gente identificar um diagnóstico específico para aquela condição, para que o tratamento
seja eficiente, a terapêutica seja eficiente, fazendo com que muitas vezes esse processo não agudize e se torne crônico, né? Então, o ideal é que isso aconteça para que de fato a gente não tenha uma performance maior, tanto na cascata de sinalização da inflamação, como também injúria do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Já a inflamação, nós sabemos que é um processo inflamatório, é um processo capaz de causar lesão celular ou tecidual. Então a gente tem aqui, eventos que podem ocorrer por essa alteração específica. Então veja que esse processo ele requer o recrutamento de células importantes e interessantes, localizadas no sistema circulatório. Então a gente tem células próprias que vão agir para mediar essa cascata de sinalização da inflamação, muitas vezes promovendo marginação por rolamento. Então as células fazem todo esse processo hemodinâmico, promovem também adesão e transmigração, quimiotaxia e fagocitose. Com isso, aumentando a permeabilidade vascular, promovendo alguns sinais flogísticos, né? Que a gente deve lembrar que são os sinais cardeais da inflamação. Então, muitas vezes as dores elas vão causar 4 funções específicas a lembrar: calor, promovida pela vasodilatação, aumento do metabolismo celular; rubor, que é a vasodilatação e hiperemia, né, causando de fato um, uma coloração mais avermelhada da região; pode promover tumor, né, que são os edemas; vasodilatação, extravasamento de fluido, causando permeabilidade e influxo celular com quimiotaxia; e finalizando com a dor, liberação de tecido, liberação de mediadores que afetam terminações nervosas. E muitas vezes esses sinais cardeais da inflamação, eles repercutem muitas vezes com a perda da função tecidual, culminando nessa perda da função tecidual, consequentemente causando uma inflamação típica daquela região específica. Então, algumas alterações, sejam elas induzidas. Então, por exemplo, quando a gente faz intervenções cirúrgicas, muitas vezes a gente causa habitualmente esses sinais cardeais da inflamação, e muitas vezes a gente usando medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, a gente consegue trazer uma melhora dessa resposta inflamatória num tempo mais curto, fazendo com que a perda da função não seja exacerbada ou constituída naquela alteração. Ou muitas vezes patologicamente, a depender do tipo de alteração que possa existir. A gente lembra, por exemplo, a doença cárie pode causar isso, a doença periodontal também pode causar inflamação, e outras alterações que a gente vai encontrar na cavidade oral. Então a gente tem esses dois fenômenos que pode acontecer. Então ela pode ser induzida, mediada muitas vezes pela intervenção cirúrgica, ou patológica, a depender da condição que o paciente possa apresentar. Então a gente sabe que a sinalização dessa resposta inflamatória, ela vai ser propiciada por uma cascata de sinalização através de mediadores inflamatórios. Então, muitas vezes eu vou ter um estímulo lesivo na membrana celular fosfolipídica da célula, e essa cascata de sinalização, ela vai envolver enzimas importantes que vocês já conhecem, já estudaram. Então a gente vai lembrar muitas vezes do ciclo do ácido araquidônico, que é a molécula intermediária dessa via de sinalização da resposta inflamatória, promovendo assim constituintes desses mediadores inflamatórios, que a gente chama de prostaciclinas, prostaglandinas e tromboxanos. E essa via ela vai ser muito interessante e importante porque muitas vezes a gente pode inibi-la em alguma fase enzimática dessas, fazendo com que essa cascata ela seja interrompida. E esses mediadores inflamatórios não estejam alterados ou aguçados na circulação, muitas vezes promovendo alterações específicas na resposta ao estímulo,
inflamatório e doloroso, né? Então, a depender da exacerbação da via, através dessas enzimas que vão propiciar a sinalização e fazendo com que esse ácido araquidônico seja degradado, nós vamos lembrar que essas medicações podem agir nessas enzimas, inibindo, favorecendo assim que esse processo inflamatório seja mais curto ou muitas vezes não aconteça. Mas muitas vezes, em vias fisiológicas, esse processo ele deve acontecer. Por isso que vocês vão ver que na odontologia, principalmente quando a gente faz algumas intervenções cirúrgicas, quando o paciente ele é compensado, ele não tem nenhuma comorbidade, é um paciente rígido, saudável, muitas vezes a gente só vai promover o conforto naquele transcirúrgico, naquele pós-cirúrgico. Porque muitas vezes essa cascata ela tem que acontecer para que de fato o corpo consiga ter a resposta inflamatória normal que pode acontecer. Por isso que muitas vezes a gente orienta que o paciente que ele vai ter aquele estímulo doloroso por 3 dias, não ultrapassando 5 dias. Né? Então muitas vezes a gente vai medicá-los através apenas de analgesia, porque a gente muitas vezes essa cascata de sinalização ela deve acontecer para que tenha um reparo tecidual. Né? Mas quando o paciente, via de regra, tem alguma perturbação na sua fisiologia, tem comorbidades ou tem alterações específicas que fazem com que essa cascata fique aguçada, aí sim nós vamos de fato ter esse tipo de cascata de sinalização mais exacerbada. Tá? Mas ela muitas vezes ela vai ser alterada a depender do perfil do paciente, né? Ou do tipo de trauma que vai acontecer. Então, a gente pode classicamente dividir essa inflamação em aguda e crônica. Sabemos que a inflamação aguda ela se dá de início rápido, de duração curta. Ela é caracterizada por exudação de fluido de proteínas plasmáticas e migração dos leucócitos. E já a inflamação crônica ela tem uma duração maior, presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos sanguíneos, fibrose e necrose tissular, né? Que é aquele reparo que vai muitas vezes acontecer, formação de cicatrização e fibrose da ferida cirúrgica, né? Por isso que muitas vezes a gente, a depender da performance e das comorbidades que o paciente possua, a gente pode intervir para que essa inflamação, para que esse fenômeno ele seja mais rápido e a gente consiga controlá-lo, sem ter muitas vezes infecção associada, que isso pode piorar, né? Ou ter uma inflamação mais exacerbada, mais prolongada. Vale lembrar que a inflamação ela termina quando o agente agressor é eliminado e os mediadores secretados são destruídos ou dispersos. Por isso que a gente tem que lembrar que muitas vezes deve acontecer a resposta frente à fisiologia do próprio paciente. Muitas vezes a gente espera que isso aconteça. Isso de fato vai acontecer, fazendo com que muitas vezes a prescrição dos anti-inflamatórios seja desnecessária. Porque muitas vezes, quando a gente faz uma intervenção, por exemplo, faz uma exodontia de um elemento que tem uma cara extensa, que a gente não tem como fazer uma intervenção, por exemplo, de pulpectomia. A gente sabe que aquela inflamação ela vai terminar porque a gente está fazendo a eliminação do agente agressor, que é aquele dente cariado. Ou muitas vezes quando tem aquela polpa inflamada. Então, quando eu retiro aquela polpa inflamada, eu também estou combatendo o agente agressor. Então, isso vai fazer com que os mediadores secretados que vão exacerbar aquela inflamação desapareçam. E, consequentemente, a gente tem a cura daquela inflamação ali local. Então, mais uma vez, representando toda essa cascata de sinalização, então os medicamentos utilizados, principalmente os anti-inflamatórios, eles podem agir nessa sinalização. A gente tem que lembrar principalmente na fosfolipase A2, essa importante enzima, que vai estar vinculado lá na membrana fosfolipídica, e que muitas vezes ela pode fazer com que o ácido araquidônico seja degradado, e esse ácido araquidônico pode sofrer ação de 3 importantes enzimas, que são as lipoxigenases,
a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2, né? E muitas vezes as medicações vão ter interferência nessa cascata de sinalização mais inferior, né? Então, a maioria dos anti-inflamatórios que a gente chama não esteroidais, eles agem nessa via mais inferior, que muitas vezes os pacientes podem ter alterações, vias alternativas nessa cascata de sinalização, podendo ter, por mais que use o analgésico, ter, por exemplo, processos alérgicos, terem também uma melhora na resposta à analgesia, ou muitas vezes podem ter alterações gástricas ou renais, por conta que essas substâncias que vão estar aumentadas podem de fato ser bloqueadas ou não, a depender do tipo de analgésico, ou melhor, do tipo de anti-inflamatório não esteroidal que a gente utiliza. Então a gente vai ter, nós vamos ter aulas específicas onde a gente vai tratar praticamente desses grupos divididos para que a gente possa intervir e ter indicações e contraindicações para esses grupos específicos, né, de substâncias quando a gente faz a prescrição para eles. E também vamos ter a prescrição dos corticoides, né, que são anti-inflamatórios esteroidais, que podem também agir numa via mais superior dessa cascata de sinalização e, consequentemente, inibindo a cascata mais inferior, promovendo essas alterações bem típicas, quando muitas vezes o ácido araquidônico ele é degradado a depender do tipo de enzima que vai agir. Tá? Então a gente, numa próxima aula, vai definir melhor cada medicação que pode agir nessa cascata, mencionando as indicações e as contraindicações para esses tipos de prescrição na terapêutica em odontologia.